Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo Alvim e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo Alvim e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Parece uma oração, mas são os nomes dos considerados anti-heróis que não foram abençoados com o título da Copa do Mundo de 1950. Eles não tiveram nenhuma preparação psicológica. Eles foram acordados no início da manhã para assistir uma missa em pé e de joelhos. Levantamos às 5 horas para ver a igreja. Foi na véspera, no sábado. Os uruguaios devem ter ido em 2 igrejas, né? Nós fomos em uma só. Eles não conseguiram almoçar em paz, toda hora sendo interrompidos pelos milhares de candidatos a cargos políticos das eleições que se avizinhavam, todos querendo tirar uma casquinha dos futuros campeões mundiais. Até os jornais venderam mais, com a foto do time perfilado e a manchete de campeões do mundo. Os jornais já anunciavam o Brasil campeão, né? Fui na banca de jornal e tinha uma fotografia do Brasil com a faixa de campeão. O prefeito do Rio, o general Mendes de Moraes, fez um discurso que já saudava os campeões. Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. Só faltou combinar com os uruguaios. Os manda-chuvas do futebol do país vizinho já haviam se mandado para casa, para não presenciarem a humilhação da Celeste Olímpica. Afinal, que time poderia parar aquele Brasil em pleno Maracanã lotado, com mais de 200 mil pessoas? A Suécia tentou e tomou 7-1. A Espanha tentou e levou 6-1. Quando Friaça fez o primeiro gol, todos tinham convicção que seria o primeiro de inúmeros gols que levaria o Scratch Nacional a mais uma goleada e, consequentemente, ao título inédito. Manda de novo os brasileiros para o ataque, com Ademir servindo na entrada da área, empurrou para a Friaça, atenção, entrou na área, virou, gol! Gol brasileiro! Eu sou o Friaça, o único jogador que fez um gol no final da Copa do Mundo no Maracanã. Mas, novamente, faltou combinar com os uruguaios. Reza a lenda que Obdúlio Varela, capitão da Celeste, deu um tapa em Bigode, o que foi desmentido por todos que estavam em campo. Depois da derrota, depois da desgraça, acontecem versões que eu fico até horrorizado. O Obdúlio Varela bateu no Bigode, mentira, não deu tapa no Bigode. Me culparam porque eu não reagi a uma coisa que não houve. Uns disse que cuspiu na cara, outros foi tapa, não houve agressão do Obdúlio Varela em mim. Mas, outra lenda que ninguém confirma ou desmente é que Obdúlio comprou um monte de jornais que já davam o Brasil como campeão, jogou no chão do vestiário e ordenou aos seus companheiros que cuspissem e urinassem naqueles papéis. Isso deu força aos uruguaios para não perderem de véspera. Mas, mesmo em uma partida em que a emoção tomou conta até da narrativa 72 anos depois, temos que falar em sistemas táticos. Eles foram decisivos para a resolução da partida como foi. Até então, a maioria dos times jogavam no sistema WM, uma espécie de 3-2-5 ou 3-2-2-3. Alguns poucos ainda usavam o sistema clássico ou pirâmide, o 2-3-5. Flávio Costa foi um dos responsáveis, se não o maior responsável, na criação do sistema 4-2-4, que seria utilizado por pelo menos mais 2 décadas e que daria 3 títulos ao Brasil. Flávio, técnico do Flamengo na década de 40, criou o sistema diagonal, que adaptava o WM, recuando levemente o homem do meio para a defesa, transformando o quadrado do meio em espécie de losango, diagonal. Daí o nome do sistema tático. E esse sistema foi implementado também na seleção, que era treinada por Flávio Costa desde 1945. Mas, em plena Copa, após vitória contra o México por 4-0 e o empate com a Suíça por 2-2, Flávio resolveu jogar no WM contra a Iugoslávia e o time venceu bem por 2-0. No quadrangular final, o treinador manteve o esquema. Os resultados vieram, pelo menos até o jogo final. O WM deixava a seleção menos protegida do que o sistema diagonal, pois ficavam apenas 3 na linha defensiva, enquanto no esquema anterior, Bauer jogava mais recuado, quase como um zagueiro de ofício mesmo. Mas,
Se perdia na proteção defensiva, ganhava em talento em troca de passes no meio do campo e forçava o adversário a se resguardar um pouco mais. Mas a seleção não estava acostumada ao esquema e sofreu demais contra os uruguaios. O treinador uruguaio, Juan Lopes, recuou o homem atrás da sua linha de 3 defensores. Matias Gonzalez fazia o papel do homem da sobra. Com isso, o time ficava com um jogador a menos no meio, mas Obdúlio e sua valentia compensavam essa ausência. Júlio Pérez jogou solto e a marcação em cima de Didier era frouxa por parte de Bigode, que não tinha cobertura de Juvenal. Os 2 gols uruguaios saíram da mesma forma. Didier avançou pela direita, cruzou um rasteiro para o meio da área e Schiaffino completou para o gol. No segundo, roteiro semelhante, com diferença na conclusão. Didier, vendo Barbosa se posicionar para o novo cruzamento, resolveu bater forte para o gol, no contrapé do goleiro brasileiro. O que parecia impossível aconteceu. Desolados, os brasileiros demoraram mais de meia hora para deixar o estádio. Os lenços brancos tremularam no gol de Friaça, agora eram usados para enxugar as lágrimas de tristeza. Os confetes e serpentinas acabaram abandonados pelas arquibancadas e nas ruas. Não havia mais festa. A torcida brasileira ficou perplexa diante daquilo que ninguém esperava. Foi um silêncio total, não só entre os mais de 200 mil espectadores presentes no Maracanã, mas também entre todos os 50 milhões de brasileiros que se preparavam para a grande festa. Em todo o país, até as pessoas mais simples postaram mesas com suas melhores toalhas, cheias de quitutes nas portas de casa, esperando a comemoração do primeiro título mundial da seleção. Depois, o que se ouvia era o silêncio e o soluço do pranto derramado. O mundo estava perplexo. O presidente da FIFA, Rudi Cimé, já descia da tribuna de honra para entregar a taça ao capitão Augusto. Ao chegar no gramado, o troféu havia mudado de dono. Em sua casa, o pequeno Pelé via seu pai, Dondinho, chorando copiosamente sem entender nada. Quando perguntou ao pai o motivo do choro, o menino de 9 anos respondeu: "Não se preocupe, papai, vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor." E logo 8 anos depois ele cumpriu sua promessa, e ainda ganhou mais 2, sendo 3 ao todo. Anos depois vieram mais 2 títulos, que tornaram o Brasil o maior campeão do mundo, com 5 taças. A linda camisa branca foi aposentada e a Canarinho se transformou em sinônimo de futebol de excelência. Eu hoje me sinto feliz porque ter participado de um evento daquele em que o Brasil apareceu para o mundo como potência futebolística. Mas muitos, como eu, ainda recordamos o vice-campeonato como a maior dor da história do futebol tupiniquim. O massacre de 7-1 sofrido contra a Alemanha não foi nada. O Brasil já tinha 5 títulos e o futebol brasileiro levou mais como uma piada, o que de fato foi, do que como algo triste. Em 1950, meus pais não eram nem nascidos. Meu avô ainda era um jovenzinho, mas eu sinto como se eu estivesse lá, com aquele sentimento que algo estava errado. Minha alma já estava lá em festa, pronta para saudar os campeões do mundo que não foram. O Brasil com um time daquele não ganha o campeão do mundo? Foi desumana a pressão que foi colocada nos pés desses jogadores, simples mortais. Parecia que todos os males brasileiros chegariam ao fim com aquele título. E agora, a culpa de tudo de ruim que existia era deles. Sobre o Obdúlio, certa vez, o zagueiro uruguaio Diego Lugano foi claro sobre sua importância na história celeste. Não, nunca brinquei de ser Obdúlio Varela na infância, porque não se brinca de ser Deus. Ah, Obdúlio, eu não te perdoo. Não perdoo sua valentia, sua coragem, sua vontade de vencer, seja como for. Como eu queria que você fosse brasileiro. Brasileiro como os grandes heróis que entraram para a história, mesmo sem a conquista do título. Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo Alvim e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico.